Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje começamos mais cedo novamente por conta da sequência de entrevistas com os candidatos à presidência, que começa logo depois do SBT Brasil. E eu te convido para acompanhar comigo agora as notícias da nossa cidade. Nessas eleições, o seu voto pode ir para mais de um candidato na vaga de deputado distrital e federal. Sabe como é isso? Candidatura coletiva? Faz a menor ideia. A gente vai te explicar. E um susto para uma família em São Sebastião. Uma criança de 12 anos enfrentou um bandido armado para defender a mãe de um plano arquitetado pelo ex-companheiro dela. Depois de 4 dias de busca, foi encontrado o corpo de Henrique Oliveira, que havia pulado no lago para pegar um boné durante um passeio de lancha. Já pensou você grávida, fazendo exercícios exatamente para se preparar para o momento do parto? E aí o bebê resolve nascer ali mesmo, na academia? Aconteceu, gente. Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar agora juntos o nosso jornal? O corpo do homem que desapareceu no Lago Paranoá depois de um passeio de lancha no sábado foi encontrado hoje pelos bombeiros. Foi no início da tarde desta terça-feira que o corpo de Henrique da Silva, de 32 anos, foi localizado pela equipe de resgate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes retomaram as buscas por volta das 6h30 da manhã. O corpo de Henrique foi localizado a 10 metros de profundidade e a 200 da margem onde nós estamos. E só foi possível ser localizado porque a equipe estava usando o equipamento que captura imagens do fundo do lago. O aparelho ele é arrastado por um cabo, né? E nisso ele vai produzindo imagens do fundo do lago. Então, de acordo com a forma das imagens, então tem como a gente perceber do que se trata. Henrique da Silva estava com a família e os amigos em um passeio de lancha no último sábado. De acordo com informações da polícia, ele pulou no lago para buscar o boné de um amigo que caiu dentro do lago com o vento. Depois do mergulho, não foi visto mais. Desde então, os bombeiros buscavam pelo paradeiro do homem. Infelizmente, não foi possível localizar a vítima com vida, porém a família vai poder dar um enterro digno para a vítima, né? E a Justiça converteu em preventiva a prisão de Fernanda Barbosa, de 26 anos. Ela foi detida ontem à tarde após esfaquear o marido, Durval Barbosa, de 70 anos, no apartamento do casal, na 114 Sul. Na decisão, a juíza entendeu que não há elementos que sustentem a tese de legítima defesa. Para a magistrada, a tentativa de homicídio é um crime grave e a autora coloca em risco a ordem pública. Essas imagens aí são do Durval, né? A mãe de Fernanda alegou que a filha faz tratamento psiquiátrico e pode ter sofrido um surto psicótico. Durval Barbosa teve ferimento leve e já recebeu alta do hospital. Só para você relembrar aí, né, em 2009, ele foi delator da Operação Caixa de Pandora, o maior escândalo de corrupção do Distrito Federal. E depois de 40 dias sem registrar mortes por Covid-19 no DF, a Secretaria de Saúde confirmou 3 óbitos aqui na cidade. Todos os pacientes com mais de 70 anos e com comorbidades. Eles eram moradores de Braslândia, Ceilândia e Recanto das Emas. Hoje foram registrados mais 30 novos casos. Lembrando que desde o início da pandemia foram 838.530 pessoas infectadas e quase 12 mil morreram com a doença no DF. A Polícia Civil prendeu no Espírito Santo um homem que teria matado a esposa no ano passado em Santa Maria. A imagem do circuito de segurança mostra o momento em que Ivanildo das Neves, de 37 anos, deixa o condomínio onde morava com a companheira em Santa Maria. Era por volta de 1h30 da manhã do dia 3 de outubro do ano passado. De acordo com a polícia, o registro foi pouco tempo depois dele assassinar Silma Cruz Galvão, de 50 anos. Ele matou
né, a Silma, deixou ela lá dentro da casa e trancou a porta pelo lado de fora e levou a chave e foi embora, livremente, calmamente, levando a sacola onde estavam os objetos pessoais dele. Evanildo ficou foragido por quase um ano. Ele foi preso ontem na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Agora o criminoso será recambiado ao Distrito Federal, onde vai responder pelo feminicídio. Luciano é filho da Silma e contou que Evanildo morou com ele cerca de 6 meses. O criminoso teria esperado o filho da vítima viajar para cometer o crime. O avô da minha esposa, né, que faleceu, e a gente foi pro enterro dele. Aí acabou que foi de última hora, ninguém sabia que eu viajei, só minha mãe. Falado para ele. Aí ele aproveitou que eu não estava em casa e fez o que fez. Silma nunca tinha comentado com familiares sobre o perfil agressivo do companheiro, mas de acordo com a polícia, ela queria se separar e Evanildo impôs condições para deixar o apartamento da vítima. Ele disse para ela que iria embora, mas primeiro ela teria que pagar para ele todos os valores relativos às taxas de condomínio que ele havia feito pagamento, né? Aproximadamente 6 taxas, um total de R$ 1.200. Silma teria conhecido Evanildo na igreja. Segundo o filho da vítima, ele se apresentava como pastor. Ficava falando ali sobre o nome de Deus, né? Só que, na verdade, ele é um psicopata. E um garoto de 12 anos conseguiu evitar o que poderia ter terminado em tragédia. Salvou a mãe de uma armadilha do ex-marido. Vamos entender que história é essa? Mônica Vieira, boa noite para você. Explica pra gente. Pois é, Vivi, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no início, da manhã de hoje, em São Sebastião. Na casa da mulher, ela e o filho estavam no local. Um homem de 21 anos chegou armado. Ela percebeu a presença dele ali e foi para cima dele. Em seguida, o filho viu que a mãe estava envolvida ali nessa discussão e foi para cima do homem que estava armado com uma faca para defender a mulher. Ela correu para a janela e tentou pedir por socorro. Foi onde vizinhos escutaram e chamaram a polícia que estava próxima ao local. Chegando lá, esse homem de 21 anos foi preso em flagrante e deve responder aí por tentativa de homicídio e foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia. A nossa produção entrou em contato com essa mulher que disse que apesar do susto, o filho se tornou um herói para ela. Mas pasmem pelo motivo, viu, Vivi? Esse homem que invadiu a casa da mulher foi contratado pelo ex-companheiro dela, com quem ela viveu 28 anos. Ela disse que ele queria passar um susto nela e por isso contratou o homem para invadir o local. Eu volto com você. Meu Deus, que susto, que quase terminou, na verdade, em tragédia, né? Obrigada pelas informações, viu? O GDF ainda não informou como serão os projetos de iluminação para o Natal deste ano e para o Réveillon, mas vai ter, viu? Já decidiu, inclusive, de onde vai tirar o dinheiro. Foi publicada uma portaria no Diário Oficial do DF, transferindo 14 milhões de reais da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Economia. Esse é o mesmo valor gasto no Brasília Iluminada do ano passado. A esplanada, vocês lembram aí, né? Ficou toda colorida, foram mais de 400 mil metros quadrados de área com árvores luminosas, espaço cultural e presépio virtual, entre um trecho do eixo monumental até a Praça do Cruzeiro. Agora é esperar aí para ver como é que vai ser esse ano. E daqui a 15 dias, menos que isso, né, teremos as eleições. Tem gente que ainda não sabe em quem votar e nem que existe algo chamado de candidatura coletiva. Você sabe o que é? O repórter Felipe Barcelos explica pra gente. Encontrar alguém que já tenha ouvido falar nisso é difícil. Candidatura coletiva? Ai, não sei, moço. Faz a menor ideia. Tem gente que até se arrisca a dizer o que pode ser uma candidatura coletiva. Acredito que seja uma candidatura de várias pessoas para um mesmo objetivo. Várias pessoas candidatando para uma mesma vaga. E é por aí mesmo. Os grupos que optam por disputar uma vaga dessa maneira prometem praticar o chamado mandato coletivo, com decisões compartilhadas por um grupo. Candidaturas coletivas ganharam bastante força a partir de alguns setores minoritários, que, veja bem, não são necessariamente minoritários na sociedade, mas em termos de força e expressividade política, ainda são setores minoritários, como, por exemplo, grupos LGBTQIA+, candidaturas
femininas, enfim. Neste ano, 213 candidaturas coletivas foram registradas na Justiça Eleitoral em todo o país. No DF, são 6. Todas elas para a Câmara Federal. Especialistas avaliam que a dinâmica do modelo é construir colaborativamente as pautas que serão defendidas durante o mandato. Essas candidaturas coletivas, elas comumente expressam a força em torno de algumas pautas específicas. Por exemplo, a pauta das mulheres, que tem ali as demandas por direitos específicos, que acabam utilizando desse recurso para poder demonstrar força perante as urnas e força também posteriormente do ponto de vista legislativo, mas até mesmo acompanhamos candidaturas coletivas, por exemplo, de conjunto de militares nessas eleições, disputando sob esse formato. Apesar de ser considerado um fenômeno social e político que tem ganhado cada vez mais espaço durante as candidaturas coletivas não existem formalmente. Ainda não há nenhum respaldo jurídico, nenhum respaldo legal que garanta a existência dessas chamadas bancadas. Apesar de não existir formalmente, a candidatura não é ilegal. Prova disso é que o TSE atualizou em dezembro do ano passado uma resolução que trata do assunto. O texto admite que as candidaturas possam ser divulgadas em grupo ou coletivo e que sejam compostas por qualquer número de pessoas. O nome da composição, inclusive, poderá constar na urna eletrônica. Mas especialistas reforçam que, em caso de eleição, apenas uma pessoa da chapa será nomeada no cargo. O que acontece, na verdade, é que você está a eleger um deputado e os demais são assessores que são muito comprometidos com o mandato, mas ainda figuram na condição de assessores. O que acontece se o candidato desistir? Se o titular do mandato renunciar ao cargo, vai para o próximo suplente. E para nenhum outro co-deputado, co-deputada, co-vereador ou co-vereadora. Apesar de ter ganhado espaço, nenhuma candidatura desse modelo conseguiu ser eleita para um cargo de deputado ou senador. Pelo menos não até o próximo dia 2 de outubro. E o Tribunal Regional do Trabalho realiza nesta quinta-feira um leilão de bens penhorados pelo tribunal. E tem de tudo, viu, à venda ali. Desde pares de sapato, equipamento para raio-x, móveis para salão de beleza, carteiras universitárias, além de imóveis e veículos. Os lances serão feitos de forma virtual a partir das 10 da manhã no site flexleilões.com.br. O valor arrecadado será destinado para o pagamento de dívidas trabalhistas, já julgadas pelo tribunal. Olha só, os pais que querem ter filhos e precisam fazer tratamento vão contar agora com novas regras para a reprodução assistida. E um bebê apressadinho que acabou nascendo dentro de uma academia, enquanto a mãe fazia uma atividade se preparando para o parto. Me espera, eu volto, é rapidinho. Olha, muitos pais fazem tratamento para ter filhos. Mas ainda não existe uma lei que regulamenta a reprodução assistida no Brasil. Por isso, o Conselho Federal de Medicina tem ditado normas que são referências para os médicos que atuam nessa área. Hoje, uma nova resolução foi publicada no Diário Oficial da União. E o que isso muda na vida dos casais que buscam esses procedimentos? A repórter Paola Cuenca conta pra gente. Luciana é mãe das gêmeas Isabela e Gabriela, de 4 anos de idade. A gestação, registrada com muitos sorrisos, foi fruto de bastante esforço. Foram 3 anos de fertilização in vitro. A gente abala psicológico, emocional e financeiro. A gente acaba tendo desgastes no relacionamento também. A gente acaba se afastando de amigos, né? Porque a gente não quer mais que ninguém fique te apontando, te cobrando, te culpando. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas da reprodução assistida no país, o que inclui a fertilização in vitro e outros procedimentos. Um dos principais pontos é a retirada do limite de 8 embriões a serem gerados em laboratório. Com essa mudança, nós podemos ultrapassar o número de 8 embriões congelados. Isso, por um lado, é importante para o casal, porque, por exemplo, se um casal ela tem 20, 15 óvulos, ela pode fertilizar todos e transferir, né, os embriões necessários e congelar os demais. E daí ela não vai ter um outro gasto com nova técnica de fertilização in vitro.
O casal Cristiane e Joacir ainda estão na expectativa de engravidar. Já são 10 anos de tratamento e agora comemoram essa mudança. Essa nova legislação, né, para os casais vai ser mais esperança para ter um positivo. A resolução também deixa claro que é preciso ter mais de 18 anos para poder doar óvulos ou espermatozoides. Outro ponto destacado é a prática da barriga solidária, quando uma mulher empresta útero para a gestação, que pode ocorrer fora do círculo familiar, mas é preciso ter autorização do Conselho Regional ou Federal de Medicina. Existe a ciência aí, está em benefício nosso junto com a medicina, por que não usar, né? Hoje eu vivo uma vida muito feliz com as minhas filhas. Olha, a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo aqui do DR, da Estrada Parque Taguatinga, PTG. Aqui já chegando ali em Taguatinga, trânsito bem intenso, então tem que trafegar ali com cuidado. E depois do intervalo eu vou te contar que história é essa desse bebê apressadinho que nasceu na academia, enquanto a mãe fazia uma atividade física para o parto. Olha só essa história. Um bebê apressadinho veio ao mundo antes do esperado. Imagina, no momento em que a mãe treinava para o grande momento, o parto. Veja na reportagem como foi. Este é o sentimento de uma educadora física que acompanha um parto dentro do ambiente de trabalho. Foi nesse spa que a Aline presenciou o nascimento do filho de uma das alunas. Que experiência, né, Bruno? Trabalho com grávida há 8 anos, né? Com prática de atividade física. E nunca tinha presenciado, né, um trabalho de parto tão ativo assim. Foi durante uma atividade para um programa de gestantes que a mulher de 29 anos começou a sentir as contrações. Mas não deu tempo de chegar ao hospital e ela deu luz aqui mesmo, nesta poltrona que fica em uma academia no Sudoeste. Profissionais da saúde também faziam atividades no espaço. A médica Nayana ficou com a mãe até o nascimento do bebê. Eu estava tendo uma contração bem vigorosa e já muito característica da fase expulsiva, do período expulsivo do trabalho de parto. Eu já pensei que não ia dar tempo mesmo, que ia ter que providenciar para ela ter as mínimas condições aqui de ter um parto bonito, né? Como todo mundo merece ter. No fim, tudo deu certo. Os bombeiros chegaram logo para prestar os primeiros socorros. Foi inesperado, mas foi muito bom, foi um privilégio mesmo. Eu estou muito satisfeita de ter conseguido fazer o que tinha que ser feito, de dar um pouquinho de conforto, privacidade para ela. Eu imagino o susto, mas que coisa boa, né? Que tudo terminou bem. Final feliz, então, olha, o nosso beijo para a família e que esse bebê traga muita saúde e muita alegria para vocês. Olha, vamos terminar o jornal de hoje com imagens do DR, ali do setor policial sul, imagens aqui de quem está seguindo ali para a EPTG e aqui o pessoal que está vindo para a Asa Sul. Então sigam com cuidado, tenham uma ótima noite. Eu espero vocês de novo amanhã, no mesmo horário. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.